Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Ipojucã de Goiás, Brasil, médico veterinário, professor, pós-doutor em ciências agrárias. E eu não vou nem falar o que mais, gente, senão eu ia ficar aqui a entrevista inteira só falando o que o Ipojucã é, os títulos que ele tem. E o tema da nossa entrevista será: para onde vão os pequenos produtores de leite? Professor Ipojucã, prazer enorme ter você aqui no programa. Prazer é meu, obrigado pelo convite. E vamos ver o que nós podemos fazer aqui hoje com relação ao pequeno produtor de leite do Brasil. Do Brasil, rapaz, essa é uma grande preocupação, né? Fala-se tanto em produção de leite, o Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, mas que tem uma cadeia extremamente conflituosa e desorganizada, né, Ipojucã? Até hoje nós enfrentamos os problemas aí do século XIX. E é por isso que está havendo esses problemas, assim, principalmente com o pequeno produtor. Temos visto alguns programas falirem, programas que estavam dando certo e que, infelizmente, em função de questões políticas, foram desativados e o pequeno produtor voltou à mercê de si mesmo, com toda a problemática que envolve os pequenos produtores de leite. Quando você fala de século XIX, o que você quer dizer exatamente com isso? O que seria uma produção lá no século XIX e uma produção no século XXI? Produção no século XIX seria uma produção cujos índices zootécnicos do rebanho nacional eram irrisórios se comparado com as grandes nações produtoras de leite. O século XX não foi diferente. A média nacional de produção de leite é muito baixa. E agora no século XXI, apesar de que tem muita granja leiteira produzindo muito leite, o pequeno produtor continua desassistido, continua com todos os problemas concernentes à falta de infraestrutura, no que diz respeito à alimentação do gado, à genética do gado, de mão de obra, sanidade, manejo e todas essas questões ligadas a tanto à produção quanto à produtividade. Se nós voltarmos lá no século XIX, quais eram os países referência em produção de leite na época? Os países, normalmente, eles sempre foram, né? Estados Unidos da América, a Índia, apesar de que lá os índices zootécnicos são baixíssimos, mas eles compensam pelo número de vacas em lactação. Então a produtividade deles é muito baixa. E a Nova Zelândia também tem um bom destaque no cenário nacional. E a Alemanha, alguns países europeus, né, também são grandes produtores de leite. Uruguai mais ou menos como o Brasil mesmo. A Argentina é um pouco melhor, principalmente em função do clima, criação de raças leiteiras de alta produção que se adaptam ao clima frio, o que aqui no Brasil não acontece. Bom, eu acho que a pergunta que está no ar agora é o seguinte: tem muitos produtores, pequenos produtores de leite que estão nos ouvindo agora. E com certeza eles querem ouvir a sua resposta para essa pergunta. Para onde vão os pequenos produtores de leite do Brasil? Existem dois extremos aqui na questão de produção de leite no Brasil. Tem aqueles que produzem muito, tem os que produzem pouco. Às vezes as pessoas que não estão nesse mercado, elas não conseguem enxergar, por exemplo, uma fazenda considerada fazenda produtora de leite que produz 10 litros de leite, 20 litros, 50 litros, 100 litros de leite. E isso aqui no Brasil tem muito.
São milhares de fazendas ainda com uma baixa produção dessa. Assim como tem poucas propriedades cuja produção é altíssima. Propriedades que produzem 40, 45, 50 mil litros de leite por dia. Inclusive aqui na nossa região. Né? Na região tem fazendas altamente produtoras de leite. Né? E o pequeno produtor ele está sendo exprimido pela força da tecnologia. Tecnologia não significa altos investimentos, maquinários de última geração. Não é isso. Nós podemos ter uma tecnologia mais barata e o produtor ter acesso a ela e, com isso, levar uma vida confortável produzindo leite. A gente fala, eu aprendi, a gente fala que a medida da produção de leite ela deve ser feita por hectare. Então tem fazendas relativamente grandes, mas a produção de leite por hectare é muito pequena, 1.500 litros, 2.000 litros. E já dizia um grande especialista nessa área de leite, chamado Chinelato, professor ali da Exalc, que para você começar a empatar o seu capital empregado, a necessidade é de produção de 8 a 10 mil litros de leite por hectare. Então, na realidade, o pequeno produtor ele sobrevive e mal com o leite que ele produz. Qual que é a média nacional? A média nacional está em torno de 2.500 a 3.000 litros de leite por hectare. Pois é, mas como é que essa conta está fechando? Não fecha. Ah, não fecha? Não fecha. E como é que ele não sai da atividade? É porque é a única maneira de sobrevivência que ele tem. É aquela história da família que vivia com a produção de leite de uma vaca só. E que aquele mestre mandou o discípulo dele jogar a vaca no despenhadeiro. Jogar a fora. Então, se algum dia isso acontecer, ele vai ter que se virar para poder sobreviver. Ou ele melhora a sua produção, a sua produtividade, ou ele sai do mercado. E muitos já saíram do mercado. Não que uma empresa maior englobou como é essa concorrência que tem das empresas de cidade, não. Chega num ponto, filho, tudo sai, fica o casal e fica aquela produção ali irrisória que mal dá para manutenção da sua saúde. Mas você acha que o filho sai justamente por ver os pais naquela situação e ele não vê saída? Na cabeça dele ele acha que produzir leite é aquilo e que não teria como ser diferente? Simplesmente. Porque a intenção, por exemplo, de uma escola agrícola, de formar técnico em agropecuária, é justamente que o menino formado voltasse para a fazenda do pai, empregasse alguma tecnologia para melhorar as condições de vida da família dele. Né? A maioria não volta, os que voltam o pai não reconhece, pensa que a experiência dele é superior ao conhecimento técnico que ele trouxe da escola ou da faculdade. E esse profissional, filho do fazendeiro, acaba por sair para buscar um emprego fora, porque ele não é valorizado pelos seus pais. E Pojucã, é possível ter sucessão familiar no setor do leite? É bem possível. Existe uma comparação interessante. A produção de leite ela tem que ser comparada com a produção agrícola. Ela não pode perder para nenhuma cultura vegetal. Por exemplo, se o produtor de grãos, de soja, ele tem um certo lucro na sua produtividade ou na sua produção, o produtor de leite tem que ter o mesmo ou superior, nunca inferior. E isso não acontece. Não acontece porque o pequeno produtor de leite não é profissional da área. E já os agricultores são profissionais. Eles investem muito, eles sabem quanto custa colher a metade daquilo que estava previsto para colher.
O pequeno produtor não sabe quanto custa um bezerro dele, ele não sabe quanto custa 1 litro de leite que ele produz. Então, dessa maneira, não tem como ganhar dinheiro produzindo leite. E a culpa sempre fica no governo. O governo, né, nos laticínios, melhor dizendo. Quando o governo controlava isso aí, era o governo. Uhum. Mas depois que passou para os laticínios, a culpa é dos laticínios, que não valoriza, que não paga o que merecer pagar. Os insumos sempre subindo, e o leite sempre se mantendo naquele patamar. E nunca procuram um técnico ou um programa que seja governamental para poder auxiliá-lo na expansão da sua empresa. Porque a empresa dele é a fazenda que ele tem. Se ele tiver 10 hectares, esses hectares são a fazenda dele. Se ele tiver 200, os 200. Não importa. A gente pode produzir leite numa área muito pequena. Aliás, essa é a dúvida, era uma questão que eu queria chegar agora. É possível você produzir leite numa propriedade aí de 3 hectares, 4, 5 hectares? Sim. Na época que a gente ainda dava aula, tem uma fazendinha lá no estado de São Paulo chamada Xambalá. Eles têm 6 e poucos hectares e tirava 600 litros de leite por dia lá. 600 litros e 6 hectares? Então é a questão da produtividade, né? Antigamente o fazendeiro fechava 200 vacas e tirava 400 litros de leite. Hoje você pode ter só 20 vacas e tirar os mesmos 400 litros de leite. O que esse cara lá da Xambalá fazia que os outros não fazem? Qual era a mágica dele? Ainda vale aquele ditado. Para você ser um bom produtor de leite, você tem que ser um bom agricultor. Ou seja, o alimento da vaca é o pasto. Você tem que tratar um pasto como uma verdadeira cultura. O que você faz no plantio de milho, de soja, de algodão, você tem que fazer para a sua pastagem. Porque o gado é ruminante, ele come capim que a gente não come. Então ele é o intermediário entre o capim e a gente. Então ele come o capim, transforma em carne e leite e nós nos alimentamos desse produto do bovino. Então, o que ele puder extrair de melhor qualidade do capim significa custo baixo. Agora entrou na área de compensar o capim pobre em um solo fraco com ração, aí o custo já vai lá para cima. Aí ele começa a não ganhar mais dinheiro. Pois é, mas ele não sabe disso? Ele não sabe que o capim... Porque eu estou perguntando isso porque a quantidade de pasto degradado que a gente vê é tão grande ainda hoje, em lugar como o nosso aqui, que tem terras tão valorizadas e que a soja e o milho estão entrando com tanta força. De repente você vê uma lavoura de soja aqui, do lado tem uma lavoura de cupim. É tanto cupinzeiro, né? Tem mais cupim do que pé de capim lá. Então, o que leva a pessoa a trabalhar com aquilo, viver daquilo e não se preocupar em ter um pasto de qualidade, ter comida, que seria o mínimo aceitável para a profissão dele? Os antigos já diziam que gado não pode pegar vento nas canelas, quer dizer... Pelo menos massa o pasto tem que ter. E o que a gente vê, como você falou, é gado num terreno que não tem capim. Ele praticamente está comendo terra. Comendo a raiz ali. E o proprietário quer extrair leite, um alimento nobre, que tem proteína nobre, essencial à vida humana, de um gado magro, que está submetido a uma pastagem extremamente degradada, e que nem ciclar não cicla, ou seja, as fêmeas não entram em cio, se entra o cio não é fértil, e aí o intervalo de parto entre o gado dele, entre as vacas dele, vai lá para 2 anos mais ou menos, ao passo que ela poderia dar um bezerro a cada 13, 14 meses para o próprio fazendeiro, ou seja, mais lactações e mais bezerros na fazenda dele. Mas, na sua pergunta, ou ele não sabe, ou sabe e não tem condição de aplicar a técnica, ele não tem condição financeira para analisar a terra, para comprar o calcário, comprar o adubo e revitalizar a pastagem que ele tem. Porque a melhor pastagem é a pastagem que ele tem.
Ele não precisa trocar de pasto ou de capim que está plantado lá. Aquele que tem folha no seu pasto, ele vai se dar bem, ele se dá bem e vai continuar se dando bem na produção de leite ou na produção de carne, não interessa. Mas se não tiver, a conta não vai fechar. Hoje em dia tem muito essa coisa do capim da moda, né? Agora fala-se no capiaçu, tantos outros, tal. Ele não precisa de adotar isso? Não. Se ele tiver esse braquiária básico mesmo, é só dar a alimentação para a planta que a planta vai responder. Vai produzir muito mais, ele vai poder botar mais vacas por hectare na sua pastagem, a produção de leite dele vai aumentar e o gasto dele com suplementos vai diminuir. É óbvio que na época da seca o capim seca, mas tem que ter o capim no pasto, porque o gado come o capim seco. E tem alguns estimulantes que você pode dar junto de um concentrado ali no pasto, para que as bactérias ruminais dos seus animais aproveitem melhor aquela palha seca que está lá no capim. Mas tem que ter a palha seca, tem que ter o capim lá, que a gente chama de feno em pé, né? Que é um produto desidratado e que conserva os nutrientes nas suas folhas. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Pô, Jucan, você conhece pequenos produtores de leite que se tornaram grandes produtores de leite? Vou citar um exemplo. De repente alguém produzia aqui 60, 70 litros por dia tal, e que hoje produz um absurdo aí de leite. Existem casos assim que você conhece? Existem. Existem muitos casos assim. Essas revistas especializadas em gado de leite têm muitas histórias com H, que são histórias verdadeiras, nas quais o produtor saiu de baixo mesmo, produzindo muito pouco e atingiu um patamar bastante elevado. Aqui no município de Montevidéu, mas a família daqui, eu não vou citar o nome, eu tive a oportunidade de iniciar esse trabalho lá, porque o leite que era produzido lá era só para a cozinha da fazenda. A fazenda é tipicamente agrícola, mas tinha uma faixa de terra inaproveitada, lá margeando o córrego, e nessa faixa de terra criava-se um gado lá, que não era gado leiteiro, era muito misturado, tinha muito macho, as fêmeas com a baixíssima produção, o setor com baixa produção e elas com baixíssima produtividade. E fui convidado para dar uma assistência lá, e a gente começou esse trabalho, isso há 20 anos atrás, 21 anos atrás mais ou menos, né? Hoje essa fazenda produz 22 mil litros de leite por dia. Qual era a produção deles na época, 20 anos atrás? 70, 80 litros. Era por dia? Por dia. Hoje está produzindo quanto? 22 mil litros por dia. Ou seja, acreditaram, investiram, e hoje eles têm o gado todo confinado, naquele sistema compost bar, e eles querem ainda continuar produzindo mais. Então lá é uma empresa de sucesso, né? Onde existe uma associação de produtividade com produção. Conheço uma fazenda aqui em Caçu, que quando eu estive lá, o projeto estava começando com 7 mil litros de leite, mas a meta estava escrita num quadro de giz lá, 45 mil litros de leite por dia. Essa é a meta de um paulista. Isso estava escrito 45 mil quando eles produziam quanto? 7 mil. 7 mil. Hoje eu não sei qual o patamar que está, mas eu acredito que se não está aí, está chegando. Está batendo na trave. Está batendo, Então, pessoas que têm ideias novas, que acreditam naquilo que está fazendo, sabe quanto custa a perda de um bezerro, quanto custa o seu leite produzido, quanto custa a falta de um determinado nutriente na ração, no sal mineralizado, e que tem metas a cumprir. Mas talvez, será que o pequeno produtor de leite que está nos ouvindo agora não está falando assim, o Ipojucan está falando isso, mas de gente que tem dinheiro, o cara tem que ser rico para fazer isso.
Se ele não tiver muito dinheiro, eu estou aqui, eu não tenho dinheiro para investir, para ficar rico. Como é que é? Eu acredito muito em trabalhos em função do pequeno produtor, com iniciativas governamentais e com iniciativas também públicas, particulares. Principalmente de cooperativas. Certo. Eu conheci um projeto aqui em Quirinópolis, fantástico, profissionais competentes, pessoas, pequenos produtores já pensando em vender suas terrinhas e mudar para a cidade, filhos que já tinham vindo para a cidade, e que esse projeto abarcou aqueles que compraram a ideia, e de 30 a 40 litros de leite que estava, em 2 anos já estava produzindo mais de 200 litros de leite, o sorriso estampado no rosto, os filhos voltando, que agora tinha condição de ter uma vida boa no meio rural, que é o meio deles, é o meio que eles conhecem. Aqui na cidade eles vão ser marginalizados, vão ficar com subempregos, pode virar bandidos, as mulheres se prostituírem, coisas assim. E lá na fazenda não. Na fazenda é um ambiente natural. Tem dignidade, né? Isso. E o pessoal, toda essa gente das pequenas propriedades tem bons princípios e gostariam de ter uma vida boa, como qualquer um de nós gostaríamos de ter. E isso é possível trabalhando com leite. Nós já estamos chegando aqui quase no final do nosso bate-papo. Eu acho, quando nós começamos a entrevista, eu achei que você ia falar que o pequeno produtor estava fadado a sair da atividade e que os grandes produtores iriam assumir isso, esse papel e pronto, que o Brasil teria só grandes produtores. Mas ao longo da nossa conversa eu entendi que você disse que tem solução, que não é porque a pessoa está produzindo 70 litros hoje que ele vai continuar produzindo 70 litros daqui a 5 anos. Pode ser que ele chegue a 400, a 500 litros. Nós temos 2 minutos para você me responder o seguinte. Quem está nos ouvindo agora e fazendo essa pergunta, o que eu posso fazer para daqui 2 anos eu estar produzo 70 litros hoje, daqui 2 anos eu quero produzir 500 litros, o que eu tenho que fazer? Tem que investir na pastagem em primeiro lugar, na alimentação. A alimentação e genética são os 2 pilares básicos de uma alta produção de leite numa fazenda leiteira. E a sanidade também tem que ser encarada, né? Cumprindo aquele calendário sanitário natural da região em que se encontra a propriedade. Fazer todas as vacinas. Um manejo, isso. E certo. ter um manejo, principalmente um manejo reprodutivo, que é extremamente importante. Vaca não dá leite sem bezerro. Então, quanto mais bezerro ela produzir, mais leite ela vai dar. E dessa maneira, se os pequenos produtores pudessem se associar, porque normalmente pequeno produtor tem pequena propriedade. Isso. Se associarem para, quando forem adquirir os produtos, conseguir preços mais baixos, isso é papel da cooperativa, e eu penso que a cooperativa faz isso. Só que a cooperativa poderia também, além disso, desenvolver um programa, como a cooperativa lá de Quirinópolis desenvolveu esse programa e que depois de uns 2, 3 anos ele simplesmente desapareceu, né? Acabou. Eles trabalhavam lá, existe o Balde Branco, que é um exemplo fantástico lá no estado de São Paulo e que já invadiu o Brasil quase todo. Por quê? Por causa da competência das pessoas por trás do programa. Aqui eu não sei por que o programa entrou em falência, né? E os proprietários, os fazendeiros já estavam acostumados com a presença do técnico agrícola ali. A princípio, a cooperativa pagava o salário dos técnicos. Depois, os fazendeiros é que já estavam pagando o salário do técnico. Então, a cooperativa já não tinha mais essa despesa. Mas que é uma despesa que não chega a ser despesa porque ela compra o leite produzido pelos produtores. E, de repente, eu tenho a notícia de que a coisa desandou e eu não soube o porquê disso. Mas existe condição, sim.
A maior parte do leite brasileiro produzido até hoje é do pequeno produtor. Sim. Muitos saíram. Uhum. De 96 para 2006, 450 mil pequenos produtores saíram da atividade leiteira e a grande maioria desses 450 mil eram pequenos produtores. De lá para cá, outro tanto. Então, existe solução para isso, sim. A prefeitura daqui desenvolvia um trabalho desse, mas era um trabalho assim muito frágil, eu diria. Sem muita perspectiva. Mas que não deixou de dar um certo alento, né, para os produtores que eram assistidos. E se as cooperativas também se juntassem aí e cada uma desenvolvesse um programa. O Balde Branco é interessante porque ele já está, sei lá, uns 30 anos já né, no mercado, aí, ajudando os pequenos produtores, e todos eles estão bem de vida. O leite é alimento nobre, sagrado. Apesar de que tem muita gente, até médicos, que falam mal do leite, mas nós somos mamíferos e precisamos do leite. Tudo bem que depois de uma certa idade você não depende de leite mais, mas enquanto bebê, o leite é imprescindível, seja o leite de que espécie for. E Pojucan, eu quero... Nosso tempo acabou? Eu quero trazer você aqui depois para a gente trazer dicas, você trazer dicas de manejo para esse pequeno produtor de leite. Pois não. Muito obrigado, foi um prazer enorme ter você aqui e acho que a gente vai começar a fazer isso meio constantemente. Uma vez por mês, acho que vale a pena. Tá bom. Muito obrigado, abraço. Eu que agradeço pelo convite e... Obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.